quem aqui foi um adolescente rebelde? A maioria de nós teve uma fase da vida onde a gente pensava que sabia tudo, onde o mundo estava todo contra nós e, enfim, era uma complicação. A gente se prostrava para provar que sabíamos mais do que todo mundo e a gente achava que sabia o melhor para nós até mesmo que nossos pais, enfim. A gente não tinha um pingo da experiência dos nossos pais, mas a gente se achava muito esperto. Os nossos pais tentavam avisar a gente que certas escolhas imaturas gerariam consequências ruins, mas a gente nem queria saber. Quantas vezes a gente não quebrou a cabeça por não termos ouvido os nossos pais na nossa juventude? Sabe, a mesma coisa acontece com relação ao ser humano e a aliança eterna. Fica comigo que eu vou te explicar melhor. Muitos estudiosos interpretam de maneira errada as bênçãos e as maldições que são consequências de quem obedece ou desobedece à aliança. Eles transmitem a mensagem de um Deus tirano, vingador, quando a gente vê consequências experienciais de pessoas que não cumpriram a aliança como Deus aconselhou. É fundamental a gente entender que as maldições resultantes da infidelidade à aliança não eram uma ameaça de um Deus vingativo, de um Deus enfurecido, não, mas sim advertências de um pai cheio de amor que faz todo o possível para proteger os seus filhos de caminhos autodestrutivos. Assim como era a intenção dos nossos pais quando nos corrigiam e disciplinavam de que a gente não sofresse consequências piores lá na frente, assim mesmo é com Deus. Tudo isso é feito com amor, na verdade tudo isso é feito por amor. Com frequência os cristãos eles se perguntam: será que as maldições da aliança são consequências naturais do pecado ou são produzidas diretamente por Deus? É difícil dar uma resposta pelo menos em situações específicas, afinal a Bíblia muitas vezes ela descreve coisas apenas como Deus permitiu que elas fossem acontecendo e não como sendo provocadas por ele. Esse debate nunca vai ser totalmente resolvido até Jesus voltar e explicar. Por isso a gente não precisa se preocupar muito aqui. A realidade é que a aliança divina ela contém bênçãos e contém maldições, assim como as alianças e os contratos daquela época. O nosso interesse aqui é refletir sobre o que as maldições da aliança significam e é sobre isso que a gente vai falar hoje. O objetivo das maldições da aliança é levar os perdidos à conversão e recuperar os fiéis que se desviaram. Olha só o que a Bíblia diz lá em Jeremias, no capítulo 18, no versículo 7 ao versículo 10. Olha só. No momento em que eu falar contra uma nação, se tal nação, porém, contra ela eu falar e se converter, eu me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhe. Essas maldições são calculadas com precisão para serem intensas o suficiente, mas não mais do que absolutamente necessário para cumprir o propósito de salvar e libertar. Jeremias enfatiza que Deus ele não tem prazer em afligir as pessoas nem em lhes causar tristeza. Não. Às vezes, em momentos difíceis, a gente precisa entender e, na verdade, momentos difíceis precisam acontecer para que a gente enxergue e reflita a respeito da nossa conduta. Jesus mesmo disse que é melhor a gente estar no funeral do que numa festa, porque no funeral a gente toma grandes decisões de mudança. Por isso, Deus envia advertências corretivas e adversidades, que são as maldições da aliança. Elas são formas indispensáveis de nos alertar dos perigos devastadores e potencialmente fatais envolvidos no pecado. Acima de tudo, Cristo nos encoraja a renovar com Ele o nosso relacionamento, a nossa aliança. O compromisso da aliança de Jesus é esse. Se cairmos completamente, a ponto de chegar ali na destruição eterna, não será porque a gente não teve aviso suficiente para poder voltar atrás. Ele nunca vai forçar ninguém a se converter ou a se arrepender, mas Ele ama você intensamente e se comprometeu com a sua salvação, a ponto de fazer o possível e o impossível para lhe dar a segurança da salvação eterna. Gracias. I love you. Agradeça a Deus por suas maldições da aliança, porque elas são uma das maiores bênçãos dadas a nós, pois elas nos provocam a chance de voltarmos atrás e de mudarmos as nossas decisões. Você não precisa viver ansioso sobre qual é exatamente o seu lugar ou o seu encargo na missão de Deus. Sempre peça orientação de Deus através da oração e Ele vai te ajudar a descobrir tanto o seu chamado quanto a sua missão nessa terra. Vive em paz e tenha como lema o conselho de Paulo que diz que tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que você vai receber do Senhor o galardão da sua herança, porque Cristo o Senhor é quem você serve. Faça tudo de coração. As lutas que a gente enfrenta na nossa vida nos preparam para lidar com coisas cada vez maiores e até mesmo piores. Cada vez que você enfrenta uma dificuldade, você se fortalece. Como diz o ditado, o que não nos mata, nos deixa mais forte. Você já percebeu que quando a gente enfrenta um desafio, a gente fica mais apto a ajudar pessoas que passaram por situações parecidas? Veja em que dificuldade você tem passado e olhe isso com um olhar de edificação. Essas coisas estão te preparando para algo, para que você possa ajudar pessoas e talvez essa seja a sua missão. Por isso, entenda, você não precisa passar por isso sozinho. Deus só permite que você passe aquilo que você pode suportar. E Deus usa todas as circunstâncias difíceis da vida para aperfeiçoar o seu caráter e para te preparar para os momentos finais da história desse mundo. Dizem que nessas horas de provação, o certo não é perguntar por quê, mas perguntar para quê.
Para que você descubra qual é a sua missão e o propósito que você tem aqui na Terra, você precisa criar uma disciplina e manter uma comunhão, um relacionamento com Deus. Sem isso, a gente não vai estar apto a ouvir a voz dele e nem enxergar ele no nosso dia a dia. E é por isso que eu quero reforçar e terminar com a palavra da semana, que é disciplina. O que vem à sua mente quando você ouve a palavra disciplina, especialmente no estudo de hoje? Qual a importância da disciplina para o seu crescimento e para o seu amadurecimento? Coloca aqui nos comentários e também marca a gente aí nas fotos da sua rede semântica, que a gente quer ver e conhecer o que você está fazendo. A Bíblia diz em Hebreus que o Senhor corrige quem Ele ama e Ele açoita qualquer que recebe por filho. Se você suporta a correção, Deus vai tratar você como filho, porque que filho há que o pai não corrija? Ellen White completa dizendo que não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Quando Deus permite provações e aflições, é para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Se recebida com fé, a provação, que parece ser tão amarga e difícil de suportar, ela se mostrará uma bênção. O golpe cruel que desfaz as alegrias se tornará o meio de nos fazer voltar os olhos para o céu. Quantas pessoas não teriam conhecido Jesus se a tristeza não tivesse levado elas a buscar conforto dele? Resumindo então, primeiro, tudo que você fizer, faça de coração. Segundo, as dificuldades te deixam mais fortes e mais experientes. Terceiro, tudo que Deus faz por nós é por amor. Entenda, Jesus ama você. Mesmo as dificuldades que você passa não fazem com que Ele não enxergue você. Ele sabe, Ele está vendo. E tudo isso tem um propósito. Isso vai te ensinar e te capacitar para algo muito maior. Por isso, permaneça firme, permaneça fiel. Provavelmente, as suas dificuldades e as lutas que você passa estejam ligadas ao seu propósito. Por isso, pare de perguntar por quê e pergunte para quê. Enxergue Deus agindo na sua vida, mesmo nos momentos em que parece distante. E comece a agir na vida de outros, ajudando pessoas que talvez sofrem o que você já sofreu ou o que você ainda está sofrendo. De caminhos altos deles. O que vem à sua mente quando você ouve a palavra? A Bíblia diz paz, enfim. A gente não tinha experiência. Ai, cachorro. A gente não tinha Parece... lá fora?